Eu sou o Maurício Landê e esse é o nosso canal Ancestralidade, nosso canal interativo. A temática de hoje, nosso assunto de hoje, eu vou falar sobre o problema da história única. O que é isso? O que é o problema da história única? Bem, não tem como não falar da problemática da história única se não falar da nossa grande escritora nigeriana, Chimamanda. A Chimamanda, de tradição nigeriana, uma mulher negra, dentro da área da literatura, formada nos Estados Unidos, acadêmica, ela faz pesquisas dentro da problemática da história única. Mas o que é, enfim, de uma forma mais simplória, o problema da história única? Bem, nós vivemos hoje uma sociedade imediatista, onde as redes sociais, as formas de interação via internet, via e-mail, até mesmo os canais de TV interativos, colocam uma série, uma gama de informações de assuntos complexos de forma muito simplória e de forma muito rasa. E aí nós vamos ter aquela problemática da pessoa fazer uma interpretação equivocada de determinado assunto e distribuir o ódio pela internet, distribuir o racismo pela internet e outras maneiras de extrato com as questões humanas. Podemos dizer que essa única história, essa problemática da única história dentro das religiões ou das tradições é valorizar algum segmento tradicional ou religioso, desvalorizando outros segmentos. E um dos maiores movimentos de desvalorização é a invisibilidade. Quando tradições não normativas, de religiões ou tradições não normativas, não são citadas ou são invisibilizadas, podemos caracterizar essa invisibilidade com um leque de adjetivos, como, por exemplo, um certo racismo, um certo preconceito. Essa invisibilidade, muitas vezes, ela faz com que essas religiões ou tradições, principalmente as religiões e tradições orais, passem despercebidas das religiões que têm a grafia. A Bíblia, a Torá, o Islã. Então nós temos a demonização. Vocês podem perceber que todo o bojo, todo esse arcabouço oral das religiões e tradições orais, que são religiões indígenas, africanas, que perpassam pelas questões orais, tradições ciganas, que perpassam por tradições orais, perante aos valores da interpretação de muitos religiosos das religiões da escrita, do livro sagrado, vai ocorrer o fenômeno da demonização. Porque os seus mitos, seus orixás, seus voduns, seus inquifes, seus deuses, suas divindades não estão na Bíblia, não estão na Torá, não estão no Islã, no Corão. E aí algumas lideranças interpretam essa única história, sendo a história do livro sagrado, como uma história única. E nós sabemos que na construção da cultura humana, nós temos a cultura ágrafa e a cultura escrita. Elas não se anulam, elas se complementam. Podemos dizer que as religiões não normativas, que são essas religiões que estão fora do bloco judaico-cristão, principalmente para nós, povos da América, sofrem a demonização, sofrem o preconceito e sofrem também o racismo, porque são religiões que vieram de povos indígenas ou de povos negros. São tradições que vieram de povos indígenas e de povos negros. E eu sempre vou colocar essa dicotomia entre religião e tradição. Porque o que é tradicional está ligado à ancestralidade e o que é religião está voltado à noção de religar a uma essência, religar a uma divindade, religar a um equilíbrio, religar a um bem-estar. A intolerância religiosa perpassa pelo conto e pela problemática da única história. No momento que nós não respeitamos a diversidade tradicional, religiosa, esse movimento entre tradições ágrafas, que são pautadas na oralidade, e as tradições escritas, nós, muitas vezes, utilizamos uma linguagem pesada, ora, muitas vezes, uma linguagem violenta. É muito fácil, um exemplo fácil disso
é você ligar nesses canais eletrônicos onde você tem um discurso que demoniza a religião do outro, mas sem fazer um estudo aprofundado na religião do outro. Demonizar é a forma mais fácil de ter uma linguagem agressiva. A linguagem não violenta é a linguagem que, em primeiro lugar, se tenta entender pesquisando, estudando, se aprofundando na mitologia e na religiosidade ou na tradição do outro. A demonização da tradição oral é um outro impasse, pois a tradição oral não tem um registro. Por não ter um registro dentro de uma sociedade pautada na escrita, né, as leis são feitas num contrato de compra e venda, por exemplo, perpassa pela questão da escrita. E quando você tem um movimento não escrito, parece que toda essa construção não tem validade alguma. E, na verdade, se nós temos uma escrita, é porque nós temos uma tradição oral que deu origem à tradição escrita. É claro que os recursos da linguagem escrita são determinantes e os recursos da linguagem oral também são determinantes e são distintos. Mas eles não se anulam, eles se complementam. Podemos formar uma sociedade igual, podemos ser menos intolerantes. E precisamos muito mais do que intolerância ou tolerância. Precisamos de respeito. Na atualidade, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, algumas igrejas católicas, alguns templos híbridos, que fazem um culto de uma forma mais híbrida, estão sendo apedrejados por uma parcela da população extremamente ignorante, extremamente sem fundamento. No nosso canal Ancestralidades, nós não queremos aqui ser a palmatória do mundo e nem ao menos tentar também colocar o nosso argumento como o argumento correto, o argumento mais certo. Não. O que nós queremos é apenas colocar a discussão, aguçar a criatividade, aguçar a necessidade de buscar mais informações, para que nós possamos entender que existe mais do que uma história, existem várias histórias. Quando eu compreendo o legado de um povo, eu não posso compreender apenas uma história daquele povo. Eu tenho que compreender várias histórias daquele povo, porque o povo é formado por contribuições. A religião é formada por contribuições e a tradição também é formada por contribuições. Canal Ancestralidade, nosso canal interativo. Se você gostou, dá o seu like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para você ser o primeiro a receber os nossos vídeos. E lembrando, toda quinta-feira às 8 horas, um tema novo de um vídeo pra gente. Canal Ancestralidade, o nosso canal interativo.